vamos falar sobre cuidados de enfermagem em pacientes graves. Então, foi selecionado alguns cuidados e procedimentos que são oferecidos aos pacientes graves que devemos conhecer. É visto que existe um número muito grande de pacientes que necessita de cuidados intensivos que não necessariamente estão em unidades intensivas, e sim em outros setores, né, como emergência, enfermarias e ambulatório. Então, os enfermeiros devem estar preparados e aptos para o manuseio básico, né, do funcionamento aí dos equipamentos, né? Então, ter um entendimento básico aí para que possa atender a necessidade desses pacientes, tá? Como um agravamento é uma situação onde a gente não consegue prever, então se há ainda mais a necessidade desse preparo mediante aí aos profissionais, ok? De fato, o Conselho Federal de Enfermagem, né, coloca como uma obrigatoriedade ter o enfermeiro em todas as unidades de serviços que desenvolva procedimentos de enfermagem, principalmente os de alta complexidade, ok? Dessa forma, temos aí um preparo, né, e um atendimento aí básico aí suficiente para esse paciente. Bom, vamos iniciar falando sobre monitorização, né? Então, a forma mais eficiente de se acompanhar e se basear, né, nos diagnósticos, né, em desvendar os diagnósticos e também os problemas do paciente é através da monitorização hemodinâmica, né? Então, essa é uma forma, como eu disse, mais eficiente, né, para organizar tanto as questões diagnóstico como as questões terapêuticas, né, do paciente, né? Então, através da monitorização hemodinâmica, é possível reconhecer possíveis complicações do estado hemodinâmico do paciente e dessa forma vamos intervir em tempo hábil, né? Então, de forma precoce, propiciando aí uma terapia adequada, né? Porque de fato, quando você faz a monitorização hemodinâmica, você consegue reconhecer exatamente qual que é a complicação que o paciente está evoluindo e assim, com essa terapia adequada, você acaba tendo a possibilidade de minimizar as complicações para esse paciente, ok? Conseguimos fazer essa monitorização hemodinâmica por meios não invasivos e invasivos, tá? Os meios não invasivos, ele é uma boa escolha, né? Então, que as unidades optam a primeiro momento por essa forma de monitorização, né? Até mesmo para reduzir riscos e gastos, né? Então, risco de infecções, queira ou não queira, os procedimentos mais invasivos são de maior custos, né? Então, as monitorizações hemodinâmicas não invasivas têm esse ponto positivo, né? Quando os métodos não invasivos forem insuficientes, se associa-se com as técnicas invasivas, né? Então, as duas podem trabalhar juntas, trazendo aí respostas e valores, né? E números, né? As referências aí que esse paciente estiver apresentando, tá? O que seria as formas não invasivas, né? Então, quais seriam os procedimentos que podemos fazer essa monitorização hemodinâmica com técnica não invasiva? Então, nós podemos utilizar a pressão arterial não invasiva, né? Então, PAI, que é a verificação da pressão arterial através de método escutatório
com esfigmomanômetro e estetoscópio, ou através de um método automatizado, então através de monitor, que tem aí como a base de medida de pressão arterial através das curvas, ou através de um software, né, que se utiliza para esse fim. Através da frequência cardíaca, né, como todo mundo já conhece, verificação dos batimentos cardíacos, né, os números de batimentos por minuto. Temos também temperatura, que utiliza-se técnica auxiliar ou também a técnica retal. Podemos também acoplar sensores de temperatura em algum procedimento que o paciente já esteja usando, né? Então, como por exemplo, temperatura central obtida por termômetro esofágico ou catéter de pressão intracraniana, né? Então, são técnicas também que se obtém aí os valores de temperatura e a temperatura interna, né? A temperatura central. Temos também a monitorização de frequência respiratória, também aí contando as expansões torácicas no período de 1 minuto, e a oximetria de pulso, né, que se faz aí a mensuração da saturação de oxigênio da hemoglobina, então quanto que a hemoglobina está absorvendo, né, de oxigênio, e é também uma forma muito eficiente aí para saber, né? A grande questão de monitorar o paciente, a monitorização hemodinâmica, vamos se colocar aí resumidamente, o intuito disso, para que fazer essa monitorização? Para saber quanto de perfusão está tendo nos tecidos, né? Então, se os tecidos estão recebendo quantidade de oxigênio, né, de suprimento sanguíneo necessário. Sabemos que quando o tecido não está recebendo esse suprimento necessário ou com quantidade suficiente, os tecidos começam a o quê? Começam a entrar em colapso. Então, a monitorização tem esse objetivo, de saber exatamente quanto que está sendo aí, quanto os tecidos estão recebendo de suprimento sanguíneo. Monitorização eletrocardiograma, onde se faz o registro aí do funcionamento cardíaco, das ondas eletrocardiogramas, fazendo aí as detecções de arritmia ou outras complicações aí que o coração possa apresentar, ok? Através da monitorização eletrocardiográfica, né, além das arritmias e complicações, a gente consegue também observar o funcionamento do uso do marca-passo, né, quando o paciente faz uso do mesmo. Vamos falar agora sobre as técnicas de monitorização hemodinâmica de forma invasiva. Então, para fazer essa monitorização de forma invasiva, temos aí as monitorizações de pressão arterial invasiva, pressão venosa central, pressão da artéria pulmonar, débitos cardíacos, saturação venosa mista e outros parâmetros que é possível controlar através do catéter de Swan-Ganz, que iremos falar aí na sequência, tá?
Então, essas informações, elas se apresentam em forma qualitativa e quantitativa, então a qualidade e a quantidade aí desses valores, tá? E se faz aí a monitorização hemodinâmica de forma invasiva. Lembrando, né, que nós falamos lá a questão das vantagens e desvantagens, mas em casos mais críticos, onde o paciente se encontra, né, com uma situação mais complexa, com certeza as monitorizações invasivas será muito mais eficiente e trazendo aí o benefício, né, de fazer as leituras desses parâmetros e auxiliando aí no diagnóstico e terapêutica adequada para esse paciente, ok? Então, o que seria a pressão arterial invasiva, né? Então, é uma pressão que se obtém através da medida, né, de um catéter que é introduzido por uma artéria, né? E esse catéter, ele é conectado a uma coluna líquida, tá? Eu vou deixar um link de um vídeo aí para estar explanando aí esse procedimento, tá? Então, à medida que a pressão ela é obtida, se através, né, essa medição através de um transdutor de pressão que faz a leitura, né? E se obtém aí a pressão sistólica, diastólica e a pressão média, ok? Também temos a pressão venosa central, onde se mensura a pré-carga do ventrículo direito, né, o VD, ventrículo direito, ou seja, mensura-se a capacidade do enchimento desse ventrículo no momento aí do final da diástole, né? No final aí do relaxamento, ok? Então, para se fazer essa mensuração através dessa técnica, vamos dizer assim, né, que é a PVC, é necessário o posicionamento de um catéter em uma veia central, né, podendo ser aí a veia cava superior. Comumente se utiliza-se a punção percutânea, né, da veia subclávia ou veia jugular interna. Então, quer dizer, é um catéter que vai ser introduzido através ou da subclávia ou da veia jugular e sendo aí encaminhado até a veia cava superior, que é aquela veia lá que está conectada ao átrio, né, ao átrio direito, ok? Após a colocação desse catéter, se faz a checagem através de radiografia, né? Para verificar se esse catéter está bem posicionado, né? E que ele não esteja no átrio direito, ele só tem que estar posicionado na veia cava, como nós falamos aí, tá? Então, para se fazer a mensuração, né? Se utiliza-se um manômetro de água graduado, ou em centímetro, ou um transdutor eletrônico calibrado em milímetros por mercúrio. Então, ou vai ser, né, como vai ser aí a monitorização? Se vai utilizar um monitor ou se vai utilizar um manômetro por água, ok? A grande maioria acredito que usa-se o monitor, o transdutor eletrônico, tá? Após colocação e posicionamento e checagem aí para ver se está tudo ok, se está bem posicionado, né? Então, espera-se que haja a oscilação das colunas, ou a coluna d'água, como eu falei, né? Ou do gráfico aí do monitor, que é a oscilação esperada, né? Que vai estar acompanhando os movimentos respiratórios do paciente. Aí aqui logo na sequência nós temos os valores considerados normais, né? Quando se trata da água ou o milímetro por mercúrio, quando é por monitor eletrônico, ok? Bom, outra forma de fazer essa monitorização é avaliando a pressão arterial pulmonar.
E aqui é onde se utiliza, vamos se dizer assim, um dos mais queridinhos aí dentro das escolhas do médico, que é o catéter de Swan-Ganz, né? Esse é o nome dele, ou também conhecido como catéter de artéria pulmonar, né? Então ele é um catéter flexível, fabricado em poliuretano, que é introduzido através de uma veia central, né? De calibre adequado, aí, né? Vai se escolher um calibre adequado, e ele chega até as estruturas cardíacas e pulmonares, tá? Então, o objetivo de utilizar esse tipo de monitorização é avaliar as funções ventriculares, direita e esquerda, monitorar as mudanças do estado hemodinâmico e orientar a terapêutica com agentes farmacológicos e não farmacológicos e fornecendo aí os indicadores de um prognóstico, né? Então, seriam os objetivos principais ou objetivos gerais da utilização do Swan-Ganz, ok? Então, o Swan-Ganz ele consegue avaliar, né, por ele ter essa possibilidade de chegar, né, nas estruturas cardíacas e pulmonares, ele tem possibilidade de avaliar a pressão do átrio direito, ok? Que quando está irregular pode estar associada a várias complicações, como está aqui, né? Então pode estar associada a hipovolemia, vasodilatação periférica, aumento da contratilidade miocárdica, pressões elevadas do átrio direito, né? Que pode ser associada ao aumento do volume sanguíneo por conta de uma vasoconstrição. Então, conforme aí os resultados, fora as outras monitorizações que faz concomitantemente, vai se fazendo aí o entrelaçamento, né, das informações e obtendo aí um diagnóstico do paciente, né? Então, até insuficiências tricúspide, tamponamento cardíaco, doença obstrutiva crônica, né? Então, são algumas complicações que podem alterar os valores da pressão do átrio direito. Temos também aí a possibilidade, né, de avaliar através do Swan-Ganz a pressão do ventrículo direito, né, e temos aí os valores normais. Também aí, quando alterado, o que pode estar correlacionado, né? Síndrome da angústia respiratória, SARA, embolia pulmonar, DPOC, sobrecarga pulmonar secundária, né? Então, né, como eu falei, conforme aí os resultados obtidos dos controles que estão fazendo, vai entrelaçando aí com os diagnósticos, possíveis diagnósticos. Também é possível avaliar a pressão da artéria pulmonar, né? Então, veja só as abreviações, né? Então, ó, pressão ventrículo direito, PVD, pressão da artéria pulmonar, PAP, né? Então, olha aí. Então, quando há queda, né, da PAP, também aí olha só o que pode estar correlacionado. Então, pode indicar hipovolemia, tá? Aí um aumento da PAPS, né? Isso é o que? PAPS, pressão arterial pulmonar sistólica. PAPD, pressão arterial pulmonar diastólica, ok? E aí também as complicações que que esse paciente pode estar desenvolvendo. Aqui também temos uma outra avaliação que pode ser obtida através do Swan-Ganz, que é a pressão da artéria pulmonar ocluída, né? Ou a pressão de capilar pulmonar, tá? Então aí também, quando alteradas as associações, né, que pode estar acontecendo com esse paciente, tá? Falência do ventrículo esquerdo, estenose ou insuficiência mitral, tamponamento cardíaco, derrame pericárdio, tá?
Então, o Swan Gas a gente observa que ele é um tipo de monitorização invasiva que pode trazer vários parâmetros para subsidiar aí, dar números, né, para os especialistas aí, para os médicos, para obter aí um controle, um acompanhamento, né, o diagnóstico, tá certo? Então é importante o que? Saber para que serve, reconhecer um Swan Gas e saber para que ele serve. Isso é o que é importância aí para nós da área da enfermagem, tá? Então olha aqui, assistência de enfermagem com catéter de Swan Gas. Então preparar o kit de instalação, então ele, né, vem o kit aí, é um procedimento realizado pelo médico, né, um procedimento que vai necessitar de uma anestesia local, né? Então vai materiais assépticos, campo cirúrgico, tá? Então olha aí, kit, materiais e soluções para a antisepsia, o anestésico local, posicionar o paciente em decúbito dorsal, observar a permeabilidade do catéter. Então geralmente o médico já faz esse teste, né, para saber se esse catéter está funcionando. Vai que ele venha com defeito de fábrica, né? Observar a presença de sinais flogísticos, né? Caso aí no decorrer do cuidado após a inserção desse catéter. Sempre se atentar para a fixação desse catéter e anotar os valores obtidos em impresso próprio, né? Então, quando esse paciente está fazendo uso dessa monitorização, pode ser que o médico ele queira mais atenção em algum dessas pressões, né, que o Swan Gas pode fornecer, e aí se faz aí as anotações, tá? E caso houver alguma alteração significativa, tem que comunicar. Bom, aqui nesse slide a gente consegue ver, né, o que seria. Então essa primeira foto é um Swan Gas, tá? A segunda foto é como ele fica posicionado dentro do coração, tá? Então ele entra aqui nas estruturas cardíacas e vai, né, chegando até a artéria pulmonar. E essa fotinha menor é mais ou menos como ele fica aí quando posicionado aí no paciente, tá? Então, assim, resumidamente falando, ao colocar, né, o médico, durante a colocação desse Swan Gas, desse catéter, conforme ele vai introduzindo, queira ou não queira, vai alterando aí o funcionamento das estruturas cardíacas, a monitorização do paciente, né, do coração desse paciente, ela vai alterar também, né? Então, conforme o andamento e a colocação desse catéter, o monitor vai estar alterando. Então, cada alteração desse monitor corresponde aonde está localizado esse catéter. Então, também é uma forma do médico se guiar para saber se esse catéter está prosseguindo aí pelo caminho correto, ok? Bom, aqui quando utiliza-se, né, todas as informações do que o Swan Gas pode obter, né, basicamente como seria aí a visualização desse monitor, né, através do como eu falei, das avaliações que o Swan Gas pode nos trazer. Bom, vamos falar agora sobre balanço hídrico. Acredito que todos já têm aí uma noção do que se trata um balanço hídrico, né? Então, o balanço hídrico nada mais é do que monitorar, né, os líquidos que estão sendo infundidos, então os líquidos que o paciente está recebendo e os líquidos que ele está eliminando, né? Então, se faz aí essa monitorização por um período já determinado, né? E aí se faz o cálculo dos números recebidos e dos números eliminados, tá? Então isso se faz para controlar,
né, e avaliar as condições clínicas do paciente, principalmente se ele tem aí alguma restrição, se é o paciente renal, se é o paciente com alguma insuficiência cardíaca, né? Então, através desse balanço, se também se é possível também avaliar o funcionamento do organismo desse paciente, tá? Então, olha aí, aqui nós temos aí o paciente com insuficiência cardíaca congestiva, como eu falei, né, que é uma das situações que pode ser necessário fazer colocar, né, como cuidado o balanço hídrico. E aí aqui, olha, quantos ml, né? Então só pela prescrição médica a gente consegue, né, entender mais ou menos. Então, por exemplo, às 14 horas, esse paciente vai receber 500 ml de soro fisiológico, 10 ml de KCl, 20 ml de NaCl, então potássio, né? 5 ml de glucagon e sulfato de magnésio mais 5 ml. Então, somando-se tudo, vai ter um valor total. Então, 500 mais 10 mais 20, 530, mais 5 mais 5, 540 ml ele vai receber às 14, às 22 e às 6 da manhã, somente nesse item 1 aí da prescrição, tá? Então, se faz a somatória de tudo, né, que ele está recebendo, não só das medicações, mas como também das dietas, os líquidos, né, a água, suco que ele está recebendo, né? Nesse caso aqui é o paciente que está utilizando a dieta integral, então 200 ml por dia, e tem aí esses horários de dieta. O que seria o marca-passo transvenoso, né? Então é um marca-passo, vamos dizer assim, que ele é um marca-passo provisório também, tá? Então ele é composto por uma bateria externa e o coração é estimulado por meio dos impulsos elétricos gerados por um cabo eletrodo que é colocado dentro do ventrículo direito. Né? Então, se faz aí a inserção através de um acesso venoso central, então ou na subclave ou na jugular, e aí esse cabo chega até o ventrículo direito e por conta aí da sua bateria externa, se libera estímulos elétricos, tá? Então, os cuidados de enfermagem para esse tipo de marca-passo, né? Que é um marca-passo utilizado em situações emergenciais, onde observa-se que o paciente está desenvolvendo bradicardias, arritmias, bloqueios atrioventriculares, né?
e que com a introdução desse eletrodo, né, o coração ele, né, vai reagir e vai funcionar com uma melhor performance, tá? Então a sua passagem, a colocação desse marca-passo é muito semelhante com a colocação de um acesso venoso central, né, como o intracarte aí, né? E lógico que antes de iniciar o procedimento deve ser checado a bateria desse equipamento, se ela está funcionando de forma adequada, se tem algumas pilhas reservas, tem que informar o paciente sobre esse procedimento, manter o paciente monitorizado, né? Auxiliar o médico na passagem desse marca-passo e durante o implante, né, a colocação, observar se vai apresentar alguma arritmia. Então, como ele está monitorizado, né, constantemente, através do monitor observa-se se vai apresentar essas possíveis arritmias. Após, faz a adaptação do cabo do marca-passo aos terminais do eletrodo, que vai gerar os pulsos elétricos, respeitando os polos positivos e negativos, né, que geralmente é vermelho positivo e o preto negativo. Após, realize o curativo, né, ali na região onde foi feita a punção, seguindo os protocolos da instituição, né, do setor de CCIH. E registre em prontuário os parâmetros, né, que foi obtidos pelo médico, né, então os parâmetros selecionados pelo médico, frequência cardíaca, amplitude de pulso, enfim. Caso necessite desfibrilação, o gerador deve ser desligado. Então, se o paciente, por exemplo, parar, nós vamos ter que desligar o marca-passo e logo após, sim, fazer a descarga, né, com o desfibrilador, né, no caso aí de uma parada cardíaca. Fixe o gerador dos pulsos elétricos na região do tórax, e assim, né, para não acontecer com que aquele gerador, né, que é uma espécie de um aparelhinho, né, ele fique ali criando uma espécie de tração e aí podendo até se desconectar do eletrodo, né? Então, para que isso não aconteça, deixa esse gerador fixado, ok? O outro marca-passo seria o transcutâneo, né, que nada mais é que duas pás que são fixadas na região do tórax do paciente. Esse marca-passo também é conhecido como transtorácico, né? E se fixe na região do tórax, né, como eu já falei, né? E essas pás, elas são conectadas ao aparelho de desfibrilador, porém, esse aparelho de desfibrilador vai ser ajustado ao modo marca-passo, né? Então, é um tipo de marca-passo utilizado em situações emergenciais, onde se observou bloqueios, bradicardias, bradiarritmias, né? Que situações essas emergenciais que não está respondendo aos fármacos, né, às drogas. Então se opta aí por esse marca-passo transcutâneo. Os cuidados de enfermagem para esse tipo de marca-passo, né? Então devemos entender que é um tipo de marca-passo simples de se utilizar, porque só basta aí a fixação das pás, né? E de fato, conforme aí a evolução do paciente, é um marca-passo provisório, né? Até que se seja aí talvez necessário o uso do transvenoso ou do marca-passo definitivo, ok? Então, os cuidados: orientar o paciente, conectar os eletrodos, né, as pás ao desfibrilador, né? Lembrando também de ajustar o desfibrilador ao modo marca-passo. Se for necessário, realizar a tricotomia do tórax do paciente para que as pás fiquem bem fixas, né, bem aderidas. Limpar a região da pele com álcool ou água e sabão para tirar ali
vestígios, né, de sujidade, gordura. Se necessário, utilize o gel condutor. As pás devem ser posicionadas no lado superior direito e a outra pá no tórax, na região inferior esquerda, ok? Ligar o desfibrilador, selecionando aí a frequência e a corrente, né, indicada pelo médico. Auxiliar o médico no uso de analgésico ou sedação, porque é incômodo esse marca-passo, né? Porque queira ou não queira, vai ser liberados esses estímulos elétricos, então o paciente fica em constantes sensações de choque, né? Manter o paciente constantemente monitorizado, ficar atento aos sinais de baixo débito cardíaco, queda na perfusão periférica, palidez percutânea, né? Palidez aí da pele. Manter o paciente com marca-passo transcutâneo até a sua estabilização ou a implantação do transvenoso ou do definitivo. Como eu falei, esse é um tipo de marca-passo provisório. Marca-passo definitivo, né? Então é aquele equipamento que ele é totalmente implantado, né? Como o transvenoso, é somente o eletrodo e aquela bateriazinha ali, o que impulsiona fica para fora. Nesse caso do definitivo, ele é totalmente implantado, tá? Então a bateria ela fica localizada no subcutâneo, né? Então embaixo da pele, né? E os fios, né, que são os fios bicamerais, estão lá no coração, na região do átrio e do ventrículo, né? Então é um procedimento que necessita-se ser no centro cirúrgico, por ser um procedimento cirúrgico, ok? Então, os cuidados de enfermagem. Então, como eu acabei de falar, é um procedimento cirúrgico, né? Então, é necessário o centro cirúrgico ou na sala hemodinâmica, né? O paciente vai ser submetido à anestesia, que pode ser local ou geral, vai depender das condições, tá? Na UTI, quando temos um paciente que irá ser submetido pelo o implante do marca-passo definitivo, devemos nos certificar que este paciente se encontra em jejum, se foi realizada a tricotomia na região do tórax, né, que é a região onde vai ser feita ali a incisão cirúrgica e tudo mais, e após, né, de checar esses cuidados, aí sim o paciente vai ser encaminhado ao setor que vai realizar o procedimento, ok? O pós-operatório é relativamente simples, né? Então deve ter os cuidados aí com os curativos, né? Que vai ser realizado conforme o protocolo da instituição do hospital, tá? E relatando que e também esse paciente deve receber um cartão de identificação relatando que ele é um portador de marca-passo definitivo, né? Então é importante que esse cartão sempre fique junto com ele, tá? Porque é uma situação que até quando o paciente vai entrar num banco, né? Ele pode ser barrado porque tem ali um metal junto dele, né? E caso esse marca-passo falhe, alguma coisa do tipo, os médicos que for atender ele ali numa situação emergencial vai tomar ciência que é uma possível falha do marca-passo,